O caso de hoje é considerado um dos casos mais horrendos que ocorreu em Frederick, Colorado, o assassinato da família Watts. Christopher e Shania eram nativos da Carolina do Norte, com Christopher vindo de Spring Lake e Shania de Aberdeen. Eles se conheceram em 2010 e se casaram no condado de Mecklenburg em 3 de novembro de 2012. Eles tiveram 2 filhas, Bella Mary Watts e Celeste Quatron, a Cessie, como era chamada. A família morava em uma casa de 5 quartos em Frederick, Colorado. Os Watts entraram com pedido conjunto de declaração de falência em 2015. O casal tinha cerca de 448 mil em dívidas na época. Christopher era contratado pela Anadark Petroleum, enquanto Shania trabalhava em casa vendendo um produto chamado Thrive para a empresa de marketing multinível Level. No momento de sua morte, ela estava grávida de 15 semanas de um filho que se chamaria Nico. Por conta de seu trabalho, Shania tinha uma vida muito ativa nas redes sociais, onde mostrava seu dia a dia com suas filhas, na sua casa, com a sua família. Para quem acompanhava a vida da família nas redes sociais, a vida do casal era perfeita. No entanto, logo depois se descobriu que a vida deles não era tão perfeita assim. Tudo começou a mudar no dia em que Chanel voltou para casa de uma viagem de negócios ao Arizona, por volta de 1h48 da manhã, em 13 de agosto de 2018, depois de ser levada para casa pela amiga pessoal e colega de negócios, Nicole. Christopher estava em casa com suas filhas. Mais tarde naquele dia, Shania e as meninas foram dadas como desaparecidas por Nicole, sua amiga, que ficou preocupada quando Chanel faltou a uma consulta de obstetrícia e não retornou suas mensagens de texto. Depois que Chanel perdeu uma reunião de negócios, Nicole foi para a casa dos Watts por volta de 12h10. Quando a campainha e as batidas não foram atendidas, Nicole notificou Christopher, que estava no trabalho, e ligou para o departamento de polícia de Frederick. Um oficial chegou para fazer uma verificação do bem-estar por volta de 1h40. Durante a verificação do bem-estar, Christopher deu permissão ao policial para revistar a casa, onde o cachorro da família foi encontrado ileso, mas nenhum sinal de Chanel ou das meninas. Os policiais descobriram sua bolsa contendo seu telefone e as chaves. O carro dela, que ainda continha os assentos infantis, estava na garagem. A aliança do casamento de Chanel foi encontrada em sua cama. O FBI e o Departamento de Investigação do Colorado juntaram-se à investigação no dia seguinte. Christopher, inicialmente, disse à polícia que não tinha ideia de onde Chanel e as meninas poderiam estar, e não tinha visto sua esposa desde 5h15 da manhã do dia anterior, quando ela saiu para trabalhar. Deu entrevista para estações de rádios, TV, implorando pelo retorno de sua esposa e filhas. No dia 14 de agosto, então, o FBI e uma divisão de segurança pública do Colorado começaram uma intensa investigação para que as vítimas fossem resgatadas. Sempre que perguntado, Christopher afirmava que não sabia do paradeiro da mulher, dizendo que tinha saído para trabalhar, logo após a chegada da esposa em casa. Apesar de apresentar um comportamento apático e frio, o homem confessava em entrevistas que queria ver a família de volta o mais rápido possível. Desse modo, frente ao comportamento suspeito de Chris, em 15 de agosto, as autoridades o convidaram para realizar um teste de polígrafo, o qual ele aceitou sem hesitar, tornando-se cada vez mais um suspeito do caso. O homem, como os oficiais já esperavam, falhou no teste. A partir daí, o objetivo era fazer com que ele confessasse a verdade por trás do desaparecimento que havia parado o país. A primeira versão do criminoso foi a de que ele teria pedido divórcio para a esposa e ela, em um acesso de raiva, estrangulou as 2 filhas. Em seguida, ele a estrangulou jogando os 3 corpos em um tanque de petróleo em seu local de trabalho. Chanel estava cada vez mais certa de que o marido a traía, algo que era verdade, mas nunca havia sido revelado por Chris.
até que sua amante, Nicole Cassidy, veio ao público mostrar o seu choque pela atitude de Watts. Acusado formalmente no dia 21 daquele mês, o assassino seria levado ao tribunal para responder sobre crimes de assassinato em primeiro grau, interrupção ilegal de gravidez e adulteração de cadáver. Entretanto, a verdade completa ainda não tinha sido revelada. O caso, descrito como uma aniquilação familiar, precisou ser acelerado em processos legais. Isso, pois, é comum em situações como esta que o culpado cometa suicídio antes de ser sentenciado à prisão. Ainda mais levado em consideração que Watts havia pagado fiança para esperar o julgamento em liberdade. Confessando ser responsável pelas 3 mortes, Christopher foi sentenciado em 19 de novembro a 5 prisões perpétuas. Já era certo que o pai tinha matado as 2 filhas e a esposa, mas os detalhes do crime só foram revelados em março de 2019. Em entrevista à polícia, Christopher finalmente contou a verdade. Em uma discussão com a esposa, na qual o psicopata pediu o divórcio e ela afirmou que ele nunca mais veria as filhas novamente, ele a estrangulou até a morte, ainda na cama que eles dormiam. De repente, Bella entrou no quarto e viu a mãe desacordada. Assustada, perguntou o que tinha acontecido. O pai apenas falou que ela não estava se sentindo muito bem. Sua próxima ação foi envolver o corpo da falecida mulher em um lençol, enquanto a criança de 5 anos assistia a cena, chorando. O homem colocou o corpo da primeira vítima no chão de sua caminhonete. Pegou as 2 filhas e dirigiu para uma área remota. Parou em um campo abandonado e tirou o corpo de Chanel de dentro do veículo. As meninas apavoradas perguntavam o que ele estava fazendo. Foi quando Christopher voltou ao carro e sufocou Celeste, enquanto a irmã a observava. Após ver que a filha mais nova havia morrido, levou seu pequeno corpo e atirou em um tanque de petróleo. Retornou para a caminhonete e utilizou o mesmo cobertor para asfixiar a Bella, deixando seu cadáver no mesmo tanque. O homem que disse não ter planejado nenhuma das mortes nunca derramou uma lágrima ou mostrou-se arrependido pelo que fez. Hoje, ele conta que é atormentado pelo seu crime brutal, mas o real motivo que o levou a assassinar sua família ainda não foi esclarecido. Após o crime, Chris relatou em várias cartas como tudo aconteceu. Watts disse aos investigadores que ele estourou e estava com uma raiva cega quando assassinou Chanel. Mas em suas cartas ele admite que planejou os assassinatos por semanas. Ele escreveu sobre a noite antes dos assassinatos. Eu me afastei e disse, essa é a última vez que eu vou colocar meus bebês na cama. Eu sabia o que ia acontecer no dia anterior e não fiz nada para impedir. Eu estava entorpecido com o mundo inteiro. Por que Chris Watts colocou suas filhas no petróleo? Em suas cartas de confissão, Watts também afirma que ele realmente tentou sufocar suas filhas em casa antes, estrangulando Chanel, mas ele não terminou o trabalho. Depois que ele matou Chanel, as meninas acordaram de novo. Torna o ato muito pior saber que fui o primeiro para os quartos deles e sabendo que ainda tirei suas vidas no local. Ele escreveu, referindo-se ao local de petróleo onde ele os sufocou com um cobertor em seu carro e empurrou seus corpos em tambores de óleos antes de enterrar Chanel. Por que Chris Watts matou sua esposa? Segundo nas cartas, Chris Watts matou sua esposa grávida Chanel Watts porque queria seguir seu romance incipiente com a colega Nicole Cassidy. E também porque ele não queria outro filho com Chanel. Chris escreveu, achei que seria mais fácil ficar com Nicole se Chanel não estivesse grávida. Ele também escreveu sobre o ato do assassinato. Eu sabia que se tirasse as mãos dela, ela ainda me manteria longe de Nick. As cartas de confissão de Chris Watts também revelaram que ele drogou Chanel com oxicodona em um esforço para interromper sua gravidez. Mas então, onde está Nicole Cassidy, a amante de Chris Watts? Bom, a amante de Chris Watts, Nicole Cassidy, ela perdeu o emprego devido ao escândalo. Nas palavras dela, perdi meu emprego ontem. Então, é daí que vem isso. Depois que Watts foi preso, ela informou à empresa sobre a situação, afirmando estar bem
no início. A empresa, no entanto, a dispensou, dizendo que seu contrato havia acabado. Cassidy também afirmou que acreditava que essa publicidade tornaria difícil para ela encontrar um emprego nos próximos 5 a 10 anos. Desde o momento em que se encontrou com a polícia para trocar informações, até entregando seu telefone, ela manifestou interesse em deixar o estado e se afastar do caso. No entanto, a partir das pesquisas por telefone de Cassidy, é evidente que ela pesquisou o patrimônio líquido de Amber Frey. Frey era a amante de Scott Pitson, que assassinou sua esposa grávida. Por fim, a então amante fechou um contrato para um livro. Sem fazer calúnias, é lógico supor que Nicole pode ter considerado monetizar a situação, ou pelo menos pode ter se interessado pela vida de outra mulher que estava praticamente no mesmo barco que ela. E você, o que você acha? Deixe seus comentários, se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar o like e ativar o sininho. Até a próxima.